Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o comentário de uma comentarista. É isso mesmo, galera, os comentários de uma comentarista, onde ela fala que a seleção brasileira favoreceu o Flamengo ao convocar o jogador do Palmeiras, Andrés Pereira. Pois é, galera, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler as falas dela, né, onde ela fala que a seleção favoreceu o Flamengo, né, ao convocar o jogador do Palmeiras. E depois eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu quero que vocês comentem aqui, porque, né, eu vou falar meu entendimento e quero saber, né, o entendimento sobre a perspectiva de cada um de vocês. E eu achei, né, bastante estranho ela falar dessa forma, onde a seleção favorece a outra equipe, que no caso é o Flamengo, e no caso, né, desfavorece o Palmeiras, e também ela chegou a citar o Cruzeiro, tá bom? A fala dela é curta, eu vou falar aqui, né, eu vou ler as falas dela e depois eu vou comentar em cima. Vamos lá então, já estou enrolando até demais, né? Vamos lá, ó. É aquele tipo de convocação que você não sabe se o Ancelotti é fã ou hater do cara, no caso, fã ou hater do Andrés Pereira. Porque ele não estava no primeiro jogo, que era um jogo fácil. Vai ter que subir 4.000 metros, jogar em ar rarefeito, desfalca o Palmeiras. A seleção já machucou o Caio Jorge. Boas notícias para o Flamengo, que briga lá pelo título do Brasileirão. Cruzeiro e Palmeiras na cola. Ou seja, galera, ela falou, né, que, vocês viram aí, né, que a seleção brasileira, né, favoreceu o Flamengo ao ter convocado o Andrés Pereira para a seleção brasileira no lugar de quem me diz o Caio Jorge. E, inclusive, ela falou aqui agora. Ou seja, ao convocar o Andrés Pereira, o Flamengo foi favorecido e a seleção prejudicou o Palmeiras pela briga do título do Brasileirão, sabe? Quem briga pelo título hoje? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras teve um jogador convocado pela seleção brasileira, que é o Andrés Pereira, no lugar de quem? Do Caio Jorge, que foi machucado, né? No caso, que machucou na seleção. Agora, pelo que dá a entender aqui, parece que a seleção, né, machucou o Caio Jorge porque quis. Não, bora galera, todo mundo aí, quem machucar o Caio Jorge aí, vai ganhar aí a vaga de titular no próximo jogo. Quem machucar ele aí, porque se ele jogar aí e não sair daqui lesionado, o Cruzeiro não vai ser desfavorecido, ou não vai ter uma perda. Então, todo mundo aí, né, quem bater nele aí, beleza, machuca ele aí, né, Caio Jorge tem que se machucar para favorecer o Flamengo. E também, aí com essa lesão do Caio Jorge, eu vou convocar o jogador do Palmeiras, né? Vou convocar lá o Andrés. Então, galera, faça o seu trabalho aí. A seleção parece que mandou, não foi? Pelo que eu dei a entender, né? Pelo que eu entendi aqui, parece que a seleção, não, né, ó, vou ler aqui o começo aqui, ó. É aquele tipo de convocação que você não sabe se o Ancelotti é fã ou hater do cara, né? Ou seja, ela ainda fala que o Ancelotti pode ser fã do cara ou hater. Mas se ele fosse realmente hater do cara, você acha que o Ancelotti iria convocar o cara? Agora, se ele fosse fã, sim, não, eu sou fã do cara, quero estar com o cara perto, quero treinar o cara, quero o cara sob meus cuidados, vai jogar todos os jogos. Aí sim é coisa de um fã, né? Agora, como é que eu vou convocar um cara que eu retiro direto, né? Que eu sou hater? Não faz sentido. Então, no caso aqui, o Ancelotti convocou o Andrés por mérito, por ser um bom jogador, diga-se de passagem. E o Palmeiras, eu sei que o Palmeiras, né, um jogador a menos, talvez se lesionar o Andrés aí, vai ser desfavorecido mesmo, né? Vai ter uma perca, mas não tão grande, porque o Andrés ainda não está jogando pelo Palmeiras, mas é uma perca ainda, né, galera? Tô querendo não é uma perca. Mas aí ela também esquece que a seleção brasileira convocou também o Alexandre do Flamengo, que se machucou vésperas, né, antes de jogar pela seleção. E também machucou outro jogador aí, que eu não sei quem foi, John Wellington, né, Matheus Cunha, sei lá, os dois machucaram aí. E aí, com esses dois machucando, um dos dois aí, cedeu a vaga para o nosso jogador também, nosso ponta esquerda, o Samuel Lino. Ela não lembrou disso. Por que ela não falou isso, né, na época quando a seleção... Eu não sei se ela falou, galera, não sei. Talvez ela possa até ter falado, mas eu não sei, tá bom? Eu só sei do agora. Do agora é o que eu li aqui, né, sobre as falas dela. Então, será que quando o Ancelotti convocou o Samuel Lino para o lugar desses jogadores aí que se machucaram, ela falou isso, ó, e está favorecendo o Palmeiras, porque está convocando aí o Samuel Lino? Porque ela falou isso? Se falou, beleza, tudo certo. Mas se não falou, deveria ter falado, né? Será que ela falou isso? Entendeu onde está a incoerência? Né? E o Caio Jorge machucou, foi um acaso, uma infelicidade, né? Machucou, se deu mal ali, é triste. Mas galera, eu não sou hipócrita, eu sempre falo nos meus vídeos que a seleção brasileira parece que tem uma maldição, uma praga, que todos os jogadores que é convocado, né, a maioria das vezes se machuca. Olha o Alexandre aí, é de vidro, eu sei que era de vidro, machucado a todo momento, né, a todo momento se lesiona, mas foi convocado, dias antes do jogo, né, da seleção brasileira, se machucou.
não foi para a seleção. Matheus Cunha se machucou, John Elton se machucou, agora o Caio Jorge jogando na seleção se machucou, Gerson do Flamengo, quando era do Flamengo, se machucou na seleção, ela falou isso, só o Gerson se machucou. Favoreceu o Palmeiras e o Botafogo na época, que brigava pelo título do Brasileirão. Ela falou isso? Será que falou? Não sei. Quando o Pedro se machucou, ficou desfalcado, vocês acham que eu não ia falar isso, né? Pois é, o Pedro ficou desfalcado, desfalcou o Flamengo por uma temporada, tranquilo aí, uma temporada aí. Será que ela falou? Eu também não sei, mas vamos aqui cogitar, né? Ou pelo menos pensar, sim, sei lá, mas ela falou, será que ela falou? A seleção brasileira está favorecendo o Palmeiras e o Botafogo, que brigava no título, que brigava pelo título na época, né? Está favorecendo os dois. Por quê? Porque Pedro se lesionou na seleção. Será que ela falou isso? Não. Mas o Pedro ficou, né? E o Pedro jogando bem, em alta, fazendo gol de tudo quanto é jeito aí, né? E aí o Pedro se machucou e eu não vi essa notícia. Se essa notícia saiu, dela falar essas palavras aí, beleza, mas eu não vi, mas agora eu vi ela falando isso aqui, ó, sobre, né, pelo menos o agora, o presente, sobre a seleção brasileira favorecer aí o Flamengo. E eu não acho nada disso errado. A seleção brasileira outro dia aí convocou Alexandre, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, meu Deus, não sei mais, Danilo, convocou os 4 do Flamengo e o Gerson, né? O Gerson, eu sei, quando era do Flamengo, convocou. Será que ela falou isso aí, ó? A seleção favoreceu o Palmeiras e o Cruzeiro, porque convocou toda a linha defensiva do Flamengo. Será que ela falou isso? Pode ter falado, mas como eu não vi, então eu não vou falar daquilo, eu vou falar disso aqui. Ou seja, galera, isso aqui, se ela não falou desses negócios lá atrás, mas está falando só agora, isso aí é uma incoerência, cheira hipocrisia. Então, isso aí me cheirou, sabe, ali um pouquinho de clubismo, sabe? Eu não sei para qual time ela torce, se ela é flamenguista, se ela é palmeirense, cruzeirense, botafoguense, fluminense, eu não sei para qual time ela torce, mas a forma dela falar aqui, né, eu não sei se ela trabalha em São Paulo, né, dos veículos de São Paulo, jornalista lá de São Paulo, não sei, mas eu senti que ela não gostou, né, dessa convocação do Andrés Pereira, porque tem medo do Andrés se machucar, jogando na altitude lá também, cansar, sofrer, né, ficar exausto, ter alguma lesão séria, jogando na altitude lá de 4.000 metros, como ela fala aqui, né, 4.000 metros de altura, e aí eu senti que ela quis ali puxar um pouquinho pro lado do Palmeiras, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá bom? Se fosse um torcedor comum falando, tipo aí, vocês que estão aí mesmo, do outro lado da tela, se vocês falassem, eu também, galera, tipo assim, eu não sou um comentarista profissional, né? Mas ela é profissional. Então, se fosse um torcedor comum, eu posso até me encaixar, porque eu também sou comum demais, né? Mas vocês que estão do lado da tela aí, palmeirense, cruzeirense, flamenguista, falando um negócio desse, beleza, é aceitável demais, não, concordo com você, né? Tá favorecendo mesmo, né? Nós somos clubistas mesmo, tá favorecendo. Não quer saber, né? Galera, eu concordaria, mas uma comentarista, que ela também ela é comentarista, então ela tem todo o direito de falar o que ela pensa, né, galera? Mas é estranha a forma que ela falou, né? Que o Flamengo é favorecido pela seleção, como se a CBF, né? Tipo assim, quase que insinuando que a CBF está puxando para o Flamengo, querendo ajudar o Flamengo a ganhar o Brasileirão. Não pode, minha filha, não pode, não, Mili, não. Assim não pode. Esse argumento aí, na minha opinião, foi uma falha muito... a palavra, galera, não está vindo nem na cabeça aqui, mas como eu posso falar, infeliz, né, que as pessoas falam, foi uma fala bastante infeliz. Eu achei desnecessária mesmo. É desnecessária. Não está favorecendo ninguém, inclusive o Flamengo tem um lá, o Samuel Lino. O do Palmeiras, eu não sei quantos jogadores do Palmeiras estão na seleção. Para mim é só o Andrés Pereira, né? Na seleção brasileira é só o Andrés Pereira, né? Agora, em outras seleções, com certeza o Palmeiras seria, porque o Palmeiras é um time bom, tem elenco, tem jogadores, Gustavo Gomes, Piquerez, Flávio Lopes na Argentina, né? Gustavo Gomes acho que é no Paraguai, o Piquerez é Uruguai, meu Deus, não sei se é Uruguai. Deve ser o Uruguai, né? Não sei. Ou seja, tem bons jogadores para ser convocado para outras seleções. E com certeza foram alguns. Do Flamengo também foram convocados o Arrascaeta, Andrés Pereira. Ou seja, vários jogadores foram convocados dos times. Mas do Palmeiras mesmo, na seleção brasileira, eu só sei do André. Se foi outro jogador, se foram outros, comentem aqui, porque eu não sei, né? Se o Tigrinho foi, porque o Tigrinho, galerinha, ele tava jogando até bem aí, né? Alguns jogos aí. Mas também ele foi convocado. Eu sei que não foi, né? Ou seja, do Flamengo, eu só sei que tá o Lino. E o Alexandre também foi convocado, mas não foi para o jogo porque se machucou. Ou seja, Alexandre ficou no Flamengo, não foi para a seleção. Agora temos um do Flamengo lá e um do Palmeiras. E aí, por que ela não... Quando, tipo assim, e o do Flamengo foi convocado primeiro, era para ela ter falado, não. Agora com essa convocação do Ancelotti aí, convocando o Samuel Lino, favoreceu o Cruzeiro e o Palmeiras.
Poderia falar isso, mas não falou. E se falou, né, eu não sei. Eu só sei do agora, que é o que eu vi aqui, o texto que ela falou. Essa matéria parece que é de ontem, né? Não está falando a data aqui, mas parece que é de ontem, tá bom? Ou seja, essa matéria, né? Esse programa. Foi no programa ali. Essa matéria aqui, galera, eu peguei ali no Paparazzo Rubro-Negro e fui lá na UOL. Pesquisei na UOL, tava lá essas falas dela na UOL, tá bom? No site UOL. Então, é desse jeito aí. Meu povo, vou ficando por aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse argumento dela? Eu achei uma fala bastante feliz. Como é que ela pode falar que a CBF, que a seleção brasileira, favorece o Flamengo? Daí está dizendo que a seleção está puxando a sardinha para o Flamengo. Não pode. Isso está bem estranho, viu? Bem estranho mesmo. Tá bom, eu vou ficando por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Só que eu não gostei. Vou falar a verdade, eu não gostei. Agora, muitas pessoas vão falar, isso não tem nada a ver. Se você chegou até o final, comente aqui se teve alguma coisa a ver ou se não teve. Eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham. Vocês sabem da minha. Eu não gostei, né? Dela falar que o Flamengo é favorecido pela CBF, pela seleção brasileira. Né? O Ancelotti agora é flamenguista. O Ancelotti agora é Mengão? Só faltou ter falado isso aí. Já pensou se ela falasse isso aí, rapaz? Eu ia vir aqui com mais um texto para ler para vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. E antes de acabar o vídeo, eu peço a sua ajuda. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo é de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, eu vou agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus. E a vocês também. Obrigado, galera. Então, é isso aí, e até os próximos vídeos.